Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que palavra maravilhosa a palavra de hoje. São Mateus, capítulo 11, de 28 a 30. Veja, aqui nós temos uma promessa do Senhor para cada um de nós. Jesus aqui, ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e fatigado, sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Qual é a promessa de Deus para mim hoje e para você, querido irmão, querida irmã? A promessa de Deus para nós hoje é descansar em Deus. Sim, porque veja, caminhar nesse mundo é exaustivo, é fatigante. Quantos problemas nós temos que enfrentar? Quantos leões nós temos que matar por dia para ser um bom pai, um bom avô, um bom profissional, um bom chefe de família, um bom dono de casa, para ser um bom cristão, para dar um bom testemunho cristão, para não cair na apostasia, para se manter fiel a Jesus? Quantos são os leões que nós temos que matar por dia? Quantas coisas nós precisamos enfrentar? E tudo isso nos cansa. Tudo isso nos cansa demais. Jesus, então, hoje, sabendo, e veja, hoje, então, especialmente, não digo o dia de hoje, mas quando eu falo hoje, eu estou falando do tempo atual, do tempo moderno, nós estamos vivendo verdadeiramente uma pressão espiritual em cima da nossa vida muito grande. É o mundo que não quer saber de Deus, é o mundo que quer impor pela ditadura do relativismo. O mundo quer impor a apostasia ao nosso coração. Que é a apostasia? Negar a fé, negar as verdades de fé. O mundo que quer impor a nós o paganismo. O mundo que quer impor a nós uma vida sem Deus. Um mundo que quer impor a nós tirar Jesus do centro e colocar o homem no centro, como sendo o centro de todas as atenções. Lutar contra tudo isso cansa. Cansa, sim, cansa. Claro, nós descansamos em Deus na oração, os sacramentos nos revigoram, mas Jesus sabe que tudo isso desgasta a cada um de nós. Sem contar aquilo que é natural, o envelhecimento, a fraqueza física, as dores, as enfermidades, os problemas que batem à nossa porta todos os dias. Tudo isso nos cansa. E Deus hoje tem uma promessa para mim e uma promessa para você, querido irmão, querida irmã. Jesus está dizendo: vinde a mim e eu vos darei descanso. Agora, do que se trata esse vinde a mim? Como ir ao Senhor? Aqui nós precisamos nos perguntar. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso. Como ir a Jesus? Como ir a Jesus? O que significa ir a Jesus? Ora, significa, esse ir não é simplesmente o ir lá. Não. Esse vinde a mim é muito mais do que um simples ir. Porque há várias maneiras da gente ir a Jesus. Nós podemos ir a Jesus por interesse. Então você está com um problema, e isso é muito comum em muitos cristãos, infelizmente,
né? As pessoas só vão a Jesus para que ele possa resolver os problemas. Como se Jesus fosse um curandeiro, um mágico, um guru, alguém que está ali para resolver os nossos problemas. Ele resolveu o meu problema, então Jesus fica para lá e eu fico para cá. Esse é um modo de ir a Jesus, né? As pessoas buscam o Senhor. Muitas buscam o Senhor só na hora da dificuldade. Outros buscam somente quando precisam, para que o Senhor resolva os seus problemas. Mas não é esse modo de ir a Jesus que o Evangelho de hoje está dizendo para nós. Vinde a mim. Não. Esse vinde a mim é uma submissão total ao senhorio de Jesus. Vinde a mim, né, e deixai que eu seja o Senhor da sua vida. Meus irmãos, o único jeito de nós descansarmos em Jesus é Ele sendo o Senhor da nossa vida. Não Ele sendo o primeiro-ministro, como é na Inglaterra, por exemplo, né? Quem manda é o primeiro-ministro. Não é o rei, não, quem manda é o primeiro-ministro. Não, Jesus não pode ser assim para nós. Ele precisa ser o Senhor, o Kyrios. Essa palavra grega que diz isso. Jesus, ele é o Kyrios, ele é o Senhor. Então, esse é o modo certo de... É isso. Jesus está dizendo, vinde a mim, se submeta a mim, se submeta ao meu senhorio. Porque, irmãos, por que nós só vamos descansar quando nós nos submetermos a Jesus e deixar que Ele seja o Senhor? Porque Ele vai nos guiar. Ele vai nos guiar. Quantas coisas acontecem na nossa vida por minha culpa, minha máxima culpa. É por culpa nossa. Muitas coisas poderiam ser evitadas, porque nós não somos guiados. Jesus não é o Senhor. Nós fazemos o que queremos, nós tomamos a nossa decisão, nós sabemos de tudo e nós não precisamos do Senhor. O povo do Antigo Testamento, né, eles consultavam o Senhor para tudo. Para tudo. Para tudo. Quantas coisas poderiam ser evitadas se nós perguntássemos para Deus antes, Senhor, é para fazer isso ou não é? Eu compro ou não compro esse carro? Eu compro ou não compro essa casa? Eu faço ou não faço isso? Eu faço ou não faço aquilo? Eu vou para essa faculdade ou não vou? Eu faço isso? Eu faço essa viagem ou não faço? Meus irmãos, Deus, ele é vivo e ele responde. Então, vinde a mim, de Jesus, é um vinde se submetendo à vontade de Deus. E mais, diria mais, estar pronto para os nãos do Senhor. Porque a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é o não de Deus. Porque o não de Deus, ele é melhor do que um sim nosso para aquilo que a gente quer. Porque Deus, ele sabe. Deus, ele sabe das coisas. E quando a gente insiste naquilo que nós pensamos ser bom, eu me lembro aqui, falando agora de mim, né? Pequeno testemunho. Eu acho que cabe aqui, o Senhor me lembrou disso. Eu queria muito, isso deve ter aí muito tempo atrás, né? Uns 18 anos atrás, 19. Eu queria muito trabalhar numa empresa, porque eu achava que aquela empresa, ela resolveria os meus problemas financeiros todos. Era uma empresa muito cobiçada, eu queria entrar nela. E eu tanto insisti, né? O Senhor me deu vários sinais antes de que aquilo não era para mim. Mas eu insisti tanto que eu consegui entrar naquela empresa. Gente, impressionante. Foi só entrar naquela empresa, aquela empresa ficou ruim. Ficou ruim. Quanto você deixou a empresa ruim? Não sei. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu sei que quando eu cheguei lá, eu estava a ponto de perder a minha espiritualidade, perder a santidade da minha vida. Estava me desvirtuando. Não era eu. E sem contar que aquela empresa me endividou de uma maneira pior do que eu estava antes. Muito pior. Então, Jesus provou e mostrou para mim, por A mais B, que lá não era o meu lugar. Deixou eu quebrar a cara.
quebrei a cara, literalmente, né? Quebrei financeiramente, mas quebrei a cara e vi que se eu tivesse sido dócil, era uma vontade minha, mas não era a vontade de Deus, porque Deus sabia que lá não era o meu lugar. Né? Quantas coisas pode ser evitada, meu irmão, minha irmã, quantas coisas pode ser evitada quando nós vamos ao Senhor. Né? Santidade não é querer que Deus faça aquilo que a gente quer. Não, é o contrário. É deixar que Deus faça na nossa vida aquilo que Ele quer. Né? Santa Paulina do Coração de Jesus diz isso, né? Vontade de Deus, meu paraíso. É Ele. Né? Mas continua o Evangelho. Jesus diz então, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso. Ora, a imagem do jugo é a imagem rica. O jugo é aquilo que se coloca no lombo do boi. Quando querem puxar uma carroça, coloca um boi do lado do outro. Né? E o jugo serve para quê? O jugo serve para que os bois eles andem no mesmo compasso e não extrapolem a carroça, leve a carroça morro abaixo, ou vire aquele carro de boi. Não, os bois, quando está ligado um jugo no outro, você bota o jugo em cima, então o boi ele anda um do ladinho do outro no mesmo compasso. Entenderam essa imagem? Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é um jugo suave. Então Jesus coloca o jugo dele sobre nós, para quê? Para nos causar peso? Não, exatamente o contrário. Para que a gente possa caminhar lado a lado com Ele. Que imagem maravilhosa. E você sabe que caminhar lado a lado com alguém, quando você olha para o lado, aquela pessoa está ali do seu lado. Jesus não está caminhando simplesmente só à nossa frente e nem está atrás de nós. Jesus está do nosso lado. E Ele está cuidando de nós. E Ele está fazendo com que a gente caminhe junto com Ele, rumo ao céu. Então, meus irmãos, vamos ao Senhor. É o convite do Senhor para nós hoje. Né? E Jesus quer dar para cada um de nós o descanso devido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.